trabalho de construção de algoritmos. Vou tentar explicar como é que eu fiz aqui o first, follow, tabela sintática e o preditivo compilha. Beleza? Então, primeiro eu vou começar mostrando o código que você lançou como desafio, né? Lá na sala de aula. E em seguida eu vou mostrar o código que foi o primeiro que você usou para a tabela, né? Na tabela sintática. Lembrando que eu troquei o T' e o E' por A e B, como eu tinha dito, né? Como eu te pedi lá no Microsoft, Microsoft Teams, eu acho que é. Enfim, vamos lá. O ETA, quero adicionar outra letra sim. Primeiro a letra e depois eu vou implementando as regras, certo? Quero adicionar outra letra. Beleza. Vou adicionar logo aqui tudo. Pronto. Quero adicionar outra letra, não. Certo. Beleza, a gente pode ver que o first, que ele me entregou, né? Tudo certinho. O follow e aqui a tabela sintática. Lembrando que essa barrinha aqui, ela não está contando como se fosse um valor não, certo? É porque eu botei para começar e para fechar. Se ele tiver aqui assim é porque ele é vazio. Basicamente é isso. Então só conta esses valores aqui, certo? Ignora a barrinha. Eu usei ela para abrir e para fechar só para manter uma organizaçãozinha, né? Então vou começar com um teste aqui que eu acho que ele cabe mais no geral, né? SCA, sim, A, CBO, B, sim, e o B é BCB ou Epsilon, né? Deseja incluir outra letra? Não. Beleza. Aqui nós temos os valores de first, os valores de follow e a tabela sintática. Bom, o código ficou bem grande, mas eu vou tentar explicar parte por parte, né? Teve parte que eu fiz numa ocasião, outra parte do código eu fiz em outra. Então não vou conseguir me lembrar exatamente o que eu fiz em cada parte, mas eu sempre deixei algumas anotaçõezinhas para ir me ajudando aqui para criar o código, né? Certo, vamos lá. Vamos começar aqui pelo first. Eu começo o código aqui colocando todas as implementações que eu vou fazer para receber cada número, né, para receber cada letra com suas regras. E a gente vai começar aqui o follow. Aí eu coloquei mais ou menos aqui as regrinhas para eu entender, né? Porque na verdade eu fui me guiando por aqui. Não, todos eu fiz isso, tipo no follow eu coloquei as regras, o first, aí eu fui me guiando, certo? Nessa parte do código aqui, no caso, é quando ele não quer incluir mais letras, então eu posso retornar para o usuário todas as letras que ele escolheu, né? E aqui eu sempre faço alguma funcionalidadezinha que eu precisei usar no first, no follow, na criação da tabela, que foi para pegar o tamanho de todas as regras, né? E aqui eu meio que crio um manual que vai ser o nome que significa cada coisa que eu precisei muito desse manual. Tipo, armazena letra is, né, que tá aqui, eu deixei tudo escrito. Ele pega o valor de cada regra colocado em um único array. Então, sei lá, tu mandou no A o AB e no B D. Aí aqui vai ser um array que vai estar os três juntos, A, B e C, né? A, B e D, quer dizer. E aí como é que eu pegaria esse valor? Eu faria um array de acordo com o tamanho da regra, né? Se o tamanho da regra for 2, então vai pegar o A e B, aí ele para aqui do loop, e na próxima interação ele vai pegar o D. Aí eu vou separando por array. Eu fiz esse manual aqui, esse aqui seria só do follow, né? E aqui seria das letras e das regras. Certo, vamos lá. Esse começo aqui todo é do first. Armazena todas as regras em um array separado, né? Guardado no armazena letra is. Então aquele armazena letra is que eu acabei de falar, ele foi feito com isso aqui, ó. Com essa linha aqui de código. Eu me lembro que quando eu fiz a criação desse código, eu acabei travando bastante nele. Eu não sei se é necessário explicar cada funcionalidadezinha dessa aqui, porque aqui não é o first em si, né? É só uma informação que eu quero que eu vou usar no first. Enfim, vamos continuar. O first mesmo, ele começa aqui. Toda funcionalidade nova lá, tipo first, follow, eu sempre coloco isso aqui para eu ir me situando. O que tiver fora é a funcionalidade que eu vou usar aqui dentro. Então, aqui tem um separar os primeiros, que basicamente ele fica pegando os first, né, como o próprio nome diz. Então essa funcionalidade vai sempre pegando só os primeiros. Vamos andar por aqui no código.
Teve vários loopzinhos desse aqui para ajudar, tipo esse aqui pegava o tamanho da letra, né, a quantidade que tem na letra, para saber quantas regras que tem. E eu ia sempre colocando assim, fazendo algumas informações, para tu ver, tipo, mal tem código e as linhas subindo aqui, né. Vamos lá, aqui eu transformo maiúsculo em minúsculo. Então, esse código aqui seria para o first, né, para que quando tivesse uma letra maiúscula, ele ia procurar uma letra até achar o final, né, a letra terminal. Então, quando ele diz transformar em maiúsculo em minúsculo, é isso. Se ele tiver uma letra maiúscula, tipo um A maiúsculo, ele vai procurar o terminal dela. Não pode ter letras maiúsculas como terminal. É basicamente isso esse código. Aí corrigiu o S, porque estava entrando mais, né? Então ele faz isso aqui. Como que é isso aqui? Basicamente, o S ele é o primeiro valor. Ele estava sendo imprimido com coisas que não era para imprimir, né? Que no caso era o mais. Por isso que eu dei esse nome aqui. Não é o nome, né? Mas eu deixei bem especificado aqui. Então essa linha de código aqui, basicamente, ele faz uma verificação mais aprofundada só no S, para poder filtrar melhor os valores que são recebidos com ele. Também fiz, pegando, cada vez que entra o epsilon, né? Fiz essa verificação aqui para saber essa linha de código. O que é que eu faço? Eu aumento o epsilon. Toda vez que entra um valor, eu aumento o epsilon. Tudo bem? Mesmo que não tenha epsilon, eu aumento o auxiliar epsilon. Aí eu coloco embaixo. Se tiver o epsilon, eu também vou aumentar isso aqui. Por quê? Porque se no final os dois valores serem iguais, significa que todos os valores que entraram em S têm epsilon. Então, para que eu fiz isso aqui? Eu não uso nessa linha de código não, certo? Eu uso nessa parte aqui de baixo, ó. Tá vendo? Epsilon, quando o epsilon for maior que o auxiliar epsilon. Então, aqui eu coloco o epsilon. Eu uso essa comparação aqui, né? Eu coloco o epsilon se todos os valores tiverem epsilon. Basicamente, essa parte aqui, né? O first. Vamos continuar pelo código. Quantas letras do array 0 possuem epsilon? Aqui é a mesma funcionalidade do de cima, porque esse aqui ele não estava funcionando 100%. Tipo, ele estava funcionando, mas ele estava com alguns bugs. Aí o que eu fiz? Eu tive que fazer essa outra linha de código para ajeitar os bugs que esse aqui estava dando. Só que é o seguinte, valia a pena pagar isso aqui? Não valia. Porque ele fazia uma melhoria do código, entendeu? Mas ainda estava entrando valores errados. Aí eu fiz isso aqui para corrigir, basicamente, né? Que era do array 0 lá. Trocar toda letra maiúscula por minúscula também foi uma correção daquela lá de cima. Eu tive que fazer várias correções porque eu tentava com código diferente, não dava certo. Estava bem complicado isso. Então isso aqui foi mais uma correção. Deletar letras repetidas. Isso aqui na real eu já fiz, eu posso excluir isso aqui. Eu já deleto letras repetidas. Mostrar first. Beleza. Aqui eu fiz para ordenar os valores e aqui eu retorno eles para o usuário. Então, o follow, né, tá aqui. Para começar, eu tava com muito problema com ele e, para ser sincero, eu achei que não fosse dar tempo de fazer, porque justamente por causa dessas coisinhas aqui de ter letra com vírgula. Então, tu pegar uma letra para juntar com vírgula para tu comparar com lista seria algo muito difícil. Mas como eu podia trocar, tipo, T' por A ou E' por B, aí facilitou bem mais, né? E esse tipo de código aqui, tipo, desnecessário. Enfim, vamos continuar aqui pelo follow, né? Aqui eu começo a implementação dos valores. Aí tem aqui tudo que eu vou usar, né? Tá, 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 tá. For L em letra, enquanto tá. Aqui basicamente esse loop aqui, para que ele serve? Para ele só começar a rodar depois da primeira interação, né? Tipo aqui, depois que ele fazer esse loop aqui uma vez, aí que ele vai começar a contar o i mais igual a 1. Isso aqui é para pegar o valor de uma lista, no caso, né? Por exemplo, se eu tiver uma lista agora, eu não vou querer pegar o valor, tipo, a posição 1, eu queria pegar a posição 0. Então não faz sentido eu querer rodar isso aqui agora. Eu podia colocar esse i aqui no final, né? Mas eu prefiro fazer esse loop aqui, eu acho que fica mais organizado que tudo lá embaixo para ver o que é que tem. Então, basicamente, essa regrinha aqui foi bem complicada de fazer ela, mas ela aceita mais, aceita vezes. Ela foi basicamente feita para isso, para aceitar como se fosse first, para fazer a diferenciação, pré-colocando os valores. E é basicamente isso, a parte do código.
ela faz de acordo com se for minúsculo, faz de acordo com se for maiúsculo, e vai implementando de acordo com as regras, né? Porque a regra tá aqui, ó. Nessa entrada aqui, ela se encaixa na segunda regra, e ele tá bem explicadinho aqui. Sim, vamos lá, né? Continua aqui o código. Aqui, nesse caso, essa linha de código aqui seria para a segunda regra. E bem aqui eu tenho para caso ela entre na terceira regra. Cadê? Tá aqui, ó. Então, se ele for aquilo, vai ser a segunda regra. Ele if, terceira regra, ele entra aqui. E beleza, ele vai fazer todas as combinações da segunda regra, vai pegando o valor da letra e vai fazendo aquela mesma comparação de mais e vezes, né? E ver se encaixou, ele entra, pronto. Aqui no final vou retornar o valor e a gente vai começar aqui pela tabela sintática, certo? Como a tabela sintática eu fiz mais recentemente, acho que vai ser mais tranquilo de explicar passo a passo aqui, como que foi feito, né? Certo, vamos lá. Pegar first das regras e os first após a barrinha aqui, então a possibilidade faz isso, né? Ele pega todos os first das regras e o first após a barra. Bom, por que ele está fazendo isso aqui? É porque eu vou ter que testar todos os valores. Tipo, se você me dá, se você me der, né? No caso, vou até escrever aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. S, seta, CB ou B. Eu vou querer testar o S com Czinho e o S com B maiúsculo. Entendeu? Então, basicamente, é isso que ele faz. Ele separa o S com o C, o S com B, e depois ele vai fazer o teste. Aí, como... Isso aqui vai ser um pouco mais para frente, mas eu vou explicar agora. Como que eu pensei na estratégia, como que vai ser aqui. Para cada funcionalidade, eu coloquei como é peraí, deixa eu escrever aqui. M, X, então, XY. Eu coloquei o valor no array como se fosse assim, o X é qual? É S, né? O Y é, sei lá, pode ser o C, né? Tipo naquele exemplo lá que a gente tinha. E S, C, os dois primeiros valores, a coordenada, e o resto é o que eu vou colocar lá dentro da tabela. Então, no caso, eu tinha no exemplo SCAA, né? Então, peraí. SCCAA. Então, o que é que isso aqui faria? Ele faria que nem naquela tabela que foi apresentada em sala. Na posição do X, C. Tecnicamente, o X era para ser Y, né? Mas tudo bem. Aí, no X aqui seria o C, no Y, aliás, no X seria o S, no Y seria o C, e ele receberia o valor da tabela SCAA. Então, basicamente, é isso aqui que ele faz, que vai fazer essa estratégia da tabela aqui que eu pensei, né? Aqui tinha as regras, né? Como é que eu ia fazer? Estava com dúvida da terceira regra, mas já foi implementada. Esses loops aqui que eu fiz, algumas coisas dá até para ver que ficou redundante, né? Porque eu fiz e refiz esse código aqui várias vezes, então eu ia colocando coisa, eu ia mudando código, eu ia refazendo código, e eu ia mudando muitas coisas, e algumas coisas acabaram ficando redundantes por aqui. Enfim, essa implementação aqui, como é que funciona? Toda vez que você vê um boolean, né, que eu fiz, basicamente é o que eu disse lá em cima. Tipo, eu quero fazer uma única implementação, entendeu? E só depois que ele vai começar a aumentar o i, para ele não pegar um valor a mais da lista sem necessidade. Até porque ele estouraria o tamanho da lista, né? Daria o famoso index of range, que eu acho que foi o que deu mais dor de cabeça aqui. Vamos lá. For auxiliar em regra tabela. Esse regra tabela aqui foi os valores dos first, né? Antes e pós da barra, que eu já tinha explicado lá atrás. E de acordo com esses valores que eu armazenei, eu vou começar a trabalhar ele, de acordo com as regras, né? Então, como é que ele funciona aqui? Se ele for lower, sei lá como é que fala, se ele for uma letra minúscula, ele entra nesse conjunto de regra aqui, certo? Aí eu fiz aqui as condições. Se ele for um epsilon, que vai de acordo com as regras lá, né? Aí ele vem para essa implementação aqui e tal, que se ele for epsilon, no caso, ele não vai para o first, né? Ele vai para o follow. Follow de quem? Do x.
Então, ó, ele pega aqui o x, e aí ele implementa. Aí tá aqui, pronto, tá aqui o que eu falei, o que ele implementa? Ele implementa a letra i. Quem é a letra i? Que seria o x, né, que eu tô falando. É porque assim, no m, para eu entender melhor a matéria, eu pensei assim, ó, x, y, z. Eu pensei assim, quem é o x? É o valor da esquerda. Quem é o y? É o valor de cima. E quem é o z? É o valor que eu vou implementar na tabela, certo? Então, quando você vê desse jeito aqui, o porquê que estou implementando, é mais ou menos isso que eu já expliquei ali em cima, né? Eu só estou melhorando. Eu só consegui entender a matéria quando eu comecei a pensar assim. Antes disso, eu não estava conseguindo assimilar muito, não. Então, é exatamente isso que eu coloquei. Eu coloquei o valor da esquerda, coloquei o valor da direita e o string auxiliar. O que é o string auxiliar? Ele vai receber o epsilon. Quer dizer, a letra, né, mais o epsilon, que é de acordo com a regra aqui. Aí tem se o j for zero, o que seria o j? Seria as vezes que ele rodou esse loopzinho aqui. Então seria tipo assim, o S aponta pro, não, o A, ele aponta para o C e para o B maiúsculo. Então o J ele vai ter até tamanho 2. Seria mais ou menos isso. Aliás, tamanho 2, ele rodaria 1, aí aumentaria, teria no máximo tamanho 1, né? Que é 0, aí aumenta e 1. Enfim, deu para entender. Cadê do up, hein? Pronto. É porque essa aqui tá um pouquinho escondida, ó. Essa parte aqui é da dor de cabeça. Essa parte aqui é do up. Vou tentar explicar melhorzinho essa parte aqui. Vamos lá. Se a letra que eu recebi for maiúsculo, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar uma letra, vai ser assim, para cada letra, na minha lista de letras, essa letra no caso seria o X, pronto, todos os valores da esquerda da tabela. Então ele vai mandar um valor e ele vai comparar esse valor se ele existe na regra. É mais ou menos isso. Ele compara o X com a rei K e ele vai fazendo isso, entendeu? Ele vê se ele é epsilon, se for ele passou aqui. Tem coisa que realmente é complicada de explicar porque eu faço todo um gráfico no papel, entendeu? E vou implementando e tanto que esse tipo de código aqui é muito ruim de deixar para fazer no dia seguinte, porque já aconteceu de eu deixar para o dia seguinte. Tipo, eu tô vários dias fazendo esse trabalho, né? Então, complicado. Aí, quando tu volta, tu se perde, tipo, tu não sabe muito bem onde é que tu tá e como é que eu posso dizer? Tu acaba tendo que apagar tudo para refazer, porque tu não consegue dar continuidade do código que tu deixou. Eu tinha mais o costume de ir implementando aquilo que significava cada coisa, né? Tem que fazer isso de novo. Enfim, esse código ele cuida aqui da segunda regra, tudo bem. Aí aqui a implementação true, né? Tô colocando true por quê? Porque ele já andou loop, agora ele pode ser true e pode aumentar o i, ou o que ele quer que eu aumente. Tipo, eu coloquei aqui também, ó. Por que eu coloquei aqui? Eu vou explicar isso aqui, vai. O loop, eu só quero que ele faça uma implementação do primeiro valor. Só que ele é um for, então ele vai ver todos os valores que tem dentro, entendeu? Ou vai repetir o mesmo valor várias vezes. Só que eu quero que ele implemente só uma vez. Então, quando ele implementar uma vez, pronto, cara, dá falso e não implemente mais. Só na outra implementação, entendeu? Então ele vai dar true, aí na outra implementação ele coloca o valor uma vez só aqui no tabela complete e ele já dá false. E não deixa passar mais valor. É só quando ele passar para cá, né, que ele dá true de novo e vai para novas interações. Deixa eu ver aqui, beleza. Ele está conferindo se está gravando. Certo. Na verdade, esse código aqui fui eu fazendo uma tabela, né? Eu tentei fazer uma tabela para tabela sintática, só que não ficou legal, entendeu? Mas eu tentei fazer uma tabelinha aqui e só que não ficou muito bom, aí eu decidi retornar os valores normalmente, né? Como se fosse uma lista. E aqui eu dei return para terminar o programa. Por que eu fiz isso? Eu não consegui fazer a tempo o preditivo com pilha, mas no caso eu já tinha iniciado ele, né? Então eu ajeitei aqui as regrinhas do preditivo com pilha, eu fiz tudo isso aqui e eu já tinha começado o código ordenando ele por regra, só que acabou que já está em cima da hora, né, para entregar.
e acabou não dando tempo. Tenho que ver esse vídeo aqui daqui a 2 horas. E ele tava bem perto de funcionar, ele é como tu disse, Cleiton, em sala. Tipo, acho que tu tinha comentado lá que o preditivo com pilha era o mais fácil. E realmente eu tive muita facilidade de entender as regras, eu comecei a fazer ele aqui. Ele só deu um loopzinho na regra 3, entendeu? Mas era só ajeitar isso aqui que eu acredito que já fosse dar certo. Infelizmente não vou ter tempo, né, pra ver o porquê que tá dando loop, e ajeitar, e comparar com as regras, ajeitar erro. Mas é basicamente isso, código. Consegui fazer o first, o follow e a tabela sintática. Só ficou faltando essa partezinha aqui, né? Se tivesse um pouco mais de tempo, com certeza eu faria ela, porque sem dúvidas ela seria a mais fácil de todas as outras. Com certeza. É isso, trabalho. Espero que esteja ok aí, espero que esteja tudo certo, espero que tenham gostado. E é isso.